Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. E a gente está aqui para falar de um assunto que envolve a base do Santa Cruz. Recentemente, o Santa Cruz emprestou 5 atletas de sua base para o Flamengo de Guarulhos, para a disputa do Campeonato Paulista da segunda divisão, que equivale à Série A4 do campeonato, a quarta divisão, na verdade. E a gente hoje vai trazer aí como estão esses jogadores. Arian, Ítalo Melo, Igor Salatiel, o próprio Marcel e também o Humberto, jogadores da base. Como estão esses atletas no Flamengo de Guarulhos? E nada melhor do que trazermos o colega João Vitor Fortunato, direto de São Paulo. Ele vai destacar pra gente que tem zagueiro que é pilar central da defesa da equipe do Corvo e tem artilheiro na equipe que também veio da base do Santa Cruz. Diga lá, João Vitor. Olá, Anderson Batista, muito obrigado pelo convite. Meu nome é JV Fortunato, sou setorista da equipe do Flamengo de Guarulhos, time que disputa a quarta divisão do Campeonato Paulista e que tem em seu elenco 5 jogadores que disputam o Paulistão e que pertencem ao Santa Cruz. Então vamos falar sobre estes jogadores. Este intercâmbio só é possível por conta do Eduardo Alves, que hoje é diretor executivo de futebol da equipe do Flamengo e que já teve passagens pelo Santa Cruz. 5 jogadores então: Arian, Humberto, Ítalo Melo, Igor Salatiel e Marcel. Começando com o Arian, que é o artilheiro do elenco do Flamengo, com 3 gols, caiu nas graças do torcedor após marcar 2 gols no clássico contra a equipe do Guarulhos e que marcou também contra o Paulista de Jundiaí logo na estreia do campeonato com 5 minutos de jogo. Então o torcedor do Flamengo muito feliz com a participação do Arian, que é de longe o principal jogador do Flamengo hoje. Jogador que atua pela direita, atacante pela direita e que tem muita credibilidade e que consegue jogar muito bem, puxando marcadores e criando chances para o Flamengo, achando espaços, brechas no setor defensivo dos adversários. Muito bem, então o Arian é o principal jogador do Flamengo na competição. Em relação a Humberto, é um segundo volante, joga ao lado do Renato Pitbull, enquanto o Pitbull joga um pouco mais recuado. O Humberto é o jogador que é responsável pela transição entre a defesa e o ataque, e vem fazendo isso muito bem. Ele tem um passe muito qualificado, inclusive com uma assistência na competição. É o jogador que consegue fazer muito bem essa transição e que é também uma das peças fundamentais desta engrenagem do Marcelo Marelli, técnico da equipe do Flamengo. O Igor Salatiel é um zagueiro que é opção do banco de reservas, já que o Murilo e o Barreto fazem a dupla defensiva titular. E o Igor Salatiel, quando vem a campo, corresponde, consegue fazer bons jogos, boas atuações, inclusive com um gol no clássico. Clássico esse que teve então 3 gols marcados por jogadores do Santa Cruz. Em relação ao Ítalo Melo, lateral direito, muito bem defensivamente, jogador que tem corte seco, que consegue fazer boas jogadas defensivas, mas que principalmente apoia muito bem no campo de ataque. Ele e o Arian fazem uma dupla muito boa, então torcedor do Santa Cruz pode ver aí esses jogadores brilhando também no seu elenco, jogando pela direita. São peças muito boas, então a ficar de olho nesses jogadores. Em relação ao Marcel, não tivemos tempo. Sequer foi relacionado nessas 5 rodadas do Campeonato Paulista, então não temos tempo ainda para ver este jogador em ação. O Flamengo está no grupo 4 do Campeonato Paulista e ainda não perdeu na competição. Em 4 jogos foram 3 vitórias e 1 empate, e muito passa por estes jogadores que pertencem sim ao Santa Cruz e que estão disputando o Campeonato Paulista. E podemos ter mais jogadores do Coral jogando aqui no rubro-negro, já que o Eduardo Alves falou que o Flamengo ainda falta contratar peças pontuais para repor para a sequência da competição. Então podemos ver então mais jogadores do Santa Cruz atuando aqui no Flamengo para voltar mais tarimbado com uma competição de alto rendimento como aqui em São Paulo.